E aí, pessoas, vamos continuar nossa terceira unidade abordando civilizações da Europa Ocidental. Desta vez, nós vamos observar um pouco do passado do que a gente chama de civilização romana, né? Aqui a gente tem na abertura o estandarte do exército romano, né? Do lado esquerdo temos a deusa da vitória, com a coroa de louros nas mãos, né? Uma deusa de origem grega que os romanos se apropriaram, assim como outros aspectos da religião grega, e ao centro a águia com a inscrição SPQR abaixo dela. A sigla é Senatus Populusque Romano, significa o Senado e o povo de Roma, e do lado direito outras insígnias ligadas a Roma. Então é o estandarte, né, que Roma utilizava para se apresentar, e nos desfiles militares, né, durante as batalhas, esse estandarte era apresentado, né, como símbolo do Estado romano. Vamos seguir adiante para verificar quais são as características dessa civilização que tem um papel importante na construção da Europa, tem uma influência muito grande também na África e em parte da Ásia, e indiretamente faz parte do Brasil, tendo em vista que uma parte da cultura brasileira tem origem europeia, que por sinal é de origem romana. Então, uma parte da identidade brasileira, como a gente está vendo nessa unidade, né, vocês ouviram com o professor durante a live sobre reinos africanos. Lá no ambiente virtual do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, vocês estão fazendo um curso livre sobre povos indígenas. Então esse tripé, cultura europeia, cultura africana, cultura ameríndia, é o que ajuda a constituir as Américas e, obviamente, no caso disso, o Brasil também, né? Então, Roma, a gente está vendo aqui o mapa da Península Itálica, contendo, no período, né, de surgimento de Roma, os povos que existiam naquela península, né? Roma é uma cidade-estado que cria um império de 3 continentes e que inicialmente fazia parte de um conjunto de povos que habitava essa região da Europa e teve influência de diversas civilizações anteriores a ela. Por exemplo, a civilização etrusca, que se desenvolveu na parte norte central da península, muita influência da civilização grega, que tinha cidades e estados no sul da península, e de outros povos que habitavam aquela área do mundo. Então essa civilização se desenvolveu na Península Itálica, né, que hoje é a Itália, basicamente. A cidade nasce nas margens de um rio, o rio Tibre, mas diferente de outras civilizações, o rio tem um papel importante, mas não era totalmente fundamental para a cidade de Roma, né? Outras formas de locomoção, de comércio existiam para além do uso do rio como fonte de alimentação do dia a dia, para a agricultura, para o consumo doméstico e das atividades comerciais de modo geral e, obviamente, do transporte. É uma região de solo fértil, né, que propiciou o desenvolvimento da agricultura, e o litoral tem uma ausência de poucos portos naturais. Então, a relação com o mar existia, mas era importante na construção de portos, tendo em vista que o recorte geográfico da região não favorecia o ancoramento de navios. Então, inclusive, muitas cidades dessa área da Europa, mas não só aqui, lá na região grega também faziam portos artificiais, tendo em vista a dificuldade natural de atracar navios em regiões muito complexas. E nessa região já existiam outras civilizações que os romanos copiaram em parte, né? Ao norte, os etruscos, que é uma civilização que tem uma influência muito forte no início da cultura romana. Inclusive, os primeiros reis de Roma são de origem etrusca. Muito da cultura etrusca Roma também copiou. Interessantemente, os etruscos também tinham muita influência da Grécia, né? Havia uma troca comercial muito forte entre os etruscos. Mas muita coisa dos etruscos ainda não é muito conhecida, tendo em vista que é uma civilização que precisa ser melhor estudada. A história romana, né, ela tem essa relação muito forte com sabinos, latinos e ao sul cidades de colonização grega. A história de Roma tem 3 divisões básicas: o período da monarquia, que a gente vai ver agora, o período da república e o período do império. Então são 3 momentos distintos que se divide a história romana. Vamos ver aqui as características da monarquia, que é o momento inicial da história dessa cidade que virou o império.
Então, de modo geral, a fundação é a divisão de Roma. A gente tem aqui uma estátua, né, da loba, a famosa loba com os irmãos Rômulo e Remo. Tem muita coisa mítica sobre a história de Roma, do ponto de vista de como teria surgido a civilização. Então, Roma, ela tem uma ligação histórica, né, claro, com esses povos da Península Itálica, e de modo geral o desenvolvimento dela está ligado a essas civilizações. Algumas lendas do início da história de Roma contam que esses irmãos gêmeos eles foram jogados no rio pelo tio deles, e foi encontrados por dois camponeses, criaram, etc. Eles cresceram e criaram a vila que deu origem a Roma. Rômulo matou Remo e se tornou o primeiro rei de Roma. Essa seria, em linhas gerais, a narrativa inicial que explica esse início da história da cidade. Obviamente tem muito de mítico, ou seja, algo que não tem comprovação histórica. Mas, de modo geral, Roma era, assim como outras cidades daquela região, há uns 5, 6 séculos antes de Cristo, uma aldeia pequena nas margens de um rio e que tinha múltiplas influências, né, de outras regiões. Então, de acordo com as pesquisas arqueológicas, Roma teria sido fundada por volta de 1000 a.C. por povos latinos, mas na sua fundação lendária, que eu falei, teria sido por volta de 753 pelos irmãos Rômulo e Remo. Para entender a história romana, os pesquisadores a dividem em 3 momentos, né? A monarquia, como eu falei, 753 a 509 a.C., muito ligada a outros povos, a sabinos, latinos e etruscos na região. Como eu falei inicialmente, os primeiros reis romanos, uma parte deles era de origem etrusca. A República, que vai de 509 a 27 a.C., possivelmente o maior período, né? E o Império de 27 a 476, né? Quando Roma acaba caindo finalmente pelas invasões dos povos do norte da Europa. Então, é uma longa história milenar que tem uma relação muito interessante, né, de mudança ao longo do tempo e que ajudou a constituir um dos maiores impérios da antiguidade na Europa, né? A monarquia romana ela tem muita pouca informação confiável, né? Muita dessa informação vem da arqueologia e de um ou outro documento escrito que é encontrado, né? Então, sabe-se que havia um rei, né, que acumulava uma função executiva, religiosa e jurídica. O Senado, que já existia, era formado pelos anciãos e tinha poder de vetar as decisões reais. O Senado é um órgão administrativo e também de governo de Roma, que tem um papel muito importante ao longo desses 3 períodos, né? O Senado sempre teve muito poder. Em alguns momentos, muito poder. Em outros momentos, menos poder, principalmente durante o Império. Mas, em suma, era o local de reunião das elites. Porque, para fazer parte do Senado, geralmente você era de pessoas poderosas. E, de um modo geral, nesse início, mas também posteriormente, algumas características permanecem, a sociedade romana era dividida da seguinte maneira: na base, os escravos, que basicamente eram pessoas endividadas ou prisioneiros de guerra, que eram propriedade dos seus senhores, né? Então, se você não pudesse pagar suas dívidas pela lei romana, você podia se entregar à pessoa que você devia, né, como escravo para pagar essas dívidas. E há a possibilidade de você se tornar escravo e depois se libertar conseguindo pagar essa dívida. Então, a lei romana permitia isso para pagamento de dívidas. Acima, e claro também, os escravos prisioneiros de guerra, né? Acima deles existia uma classe social em menor tamanho, chamada clientes, né? Que eram pessoas livres que prestavam serviços aos patrícios. Geralmente esses clientes poderiam ser ex-escravos, ou pessoas da plebe, né? Dos plebeus, que moravam, residiam, trabalhavam nas terras ou nas casas dos patrícios, que vem a ser a classe mais rica. Necessariamente não é uma classe grande, mas é uma classe social, porque essas pessoas tinham certos privilégios que, por exemplo, os escravos não tinham e que os plebeus também não tinham. Os plebeus, que basicamente são agricultores, comerciantes, artesãos, e conquistaram poderes políticos só durante a República Romana. No início, essa classe social, durante muito tempo, vai lutar muito fortemente contra os patrícios, e a história de Roma vai ter exatamente esses embates entre essas duas classes sociais,
tendo em vista que os plebeus eram a maior classe social romana em quantidade, mas praticamente não tinham acesso às melhores terras, não tinham representatividade política e, obviamente, não conseguiam atingir todos os seus objetivos, tendo em vista os privilégios da classe social mais acima deles, que é a dos patrícios, que basicamente são, ou eram, os grandes proprietários de terra e possuíam os maiores cargos políticos. O poder econômico e o poder político estavam nas mãos desses povos. Então a monarquia acabou sendo derrubada com revoltas sociais e fortalecimento do poder do Senado, que destronou o último rei de origem etrusca, Tarquínio. Então a monarquia ela vai ser derrubada e no lugar dela vai surgir outra forma de governo, que é a república, cujo centro desse poder vai estar no Senado, né? Que a imagem mostra o Senado romano, que influenciou a existência desse órgão similar em outros povos, inclusive até hoje a maioria dos países tem um Senado como parte de um órgão do seu poder legislativo, né? O Brasil tem nacionalmente a Câmara dos Deputados, que tem 513 deputados, e o Senado com 82, se eu não me engano, 3 senadores por estado, que geralmente são políticos mais tradicionais, que são eleitos para essas casas, né? Então, para essa casa, no caso. Então, a gente tem aí um órgão importante que até hoje existe em muitos países, na maioria dos países, na realidade. Então, a estrutura política da República Romana era muito complexa, né? Você tinha vários órgãos específicos. A base está nas assembleias centuriais, né? Então, as assembleias centuriais, elas têm a ver com a questão ligado à divisão regional. Então, as assembleias patrícias, elas existiam em número de 98 e elas tinham por volta de 9.800 votos, né? E as plebeias, 95 centúrias, que geravam 9.500 votos. E essas assembleias que escolhiam esses outros organismos acima. Os edis, que são os prefeitos, os tesoureiros, que são basicamente os questores, o judiciário, que eram os pretores, né, que faziam a justiça andar, os censores, que basicamente eram escolhidos para verificar a questão de impostos e afim, que esses grupos, né, basicamente, as assembleias também elegiam o consulado, que era um governo eletivo, com mandato definido, geralmente formado ou por 1, por 2 ou por 3 pessoas, que eram os cônsules, né? Geralmente generais ou pessoas da elite romana votadas para governar por um determinado período de tempo. O consulado nomeava, né, o legislativo, no caso, que é o Senado, e o Senado podia convocar a ditadura, que era um momento onde se suspendia todos esses órgãos aí, e nós tínhamos um processo, né, de fechamento do governo em momentos de crise. Então é uma estrutura bem complexa, mas de modo geral era formada por essas estruturas que a gente está vendo aí. Então, os plebeus, né? Os plebeus eram uma classe social vasta, né? A gente tem aqui um exemplo de 2 plebeus famosos, né? Os irmãos Graco, né? Que são tribunos da plebe, foram defensores dos mais pobres. Caio e Tibério Graco, né? Tibério foi assassinado a mando do Senado em 133 a.C. e Caio se suicidou alguns anos depois, em 121 a.C. Obviamente, o Senado, por representar os interesses mais ricos, não via com bons olhos movimentos sociais como o dos irmãos Graco, que animavam os plebeus a lutar por mais direito e conseguiram acessar alguns direitos. Então, os plebeus eram uma classe social de maior número que, ao longo da história romana, se rebelou muitas vezes na sua disputa contra os patrícios. Então, Roma teve vários episódios de guerra civil entre plebeus e entre patrícios. Também escravos, né? Algumas rebeliões de escravos aconteceram em Roma. Mas, de modo geral, a classe mais agitada do ponto de vista político foi a dos plebeus. Com suas lutas, conseguiram algumas vitórias importantes. Por exemplo, a criação do cargo de tribuno da plebe, né? Que basicamente é um cargo que tem imunidade e pode vetar decisões do Senado que seriam desfavoráveis aos plebeus, né? Então, aumentou a representação de poder dos plebeus. A criação das leis das 12 tábuas em 450, né, no caso, que foram as primeiras leis escritas para evitar manipulação. Então, Roma
até esse momento, durante a monarquia principalmente, as leis elas eram orais, elas podiam sofrer mudança a partir do interesse das classes mais ricas. Com as leis das 12 tábuas, era obrigatório pregoar nas cidades romanas, principalmente nos espaços públicos, as 12 tábuas contendo o código de leis de Roma. E isso era feito porque o que está escrito é dificilmente manipulado, para evitar que a manipulação das leis favorecesse os mais ricos. A lei Canuleia, que permitia o casamento entre classes sociais diferentes durante muito tempo, mas mesmo com a lei, a sociedade romana patrícia não via com bons olhos o casamento de uma pessoa patrícia com um plebeu, muito embora acontecia, mas não era algo socialmente bem visto, inclusive por lei era proibido. Em 356 a gente teve o fim da escravidão por dívidas, que diminuiu o número de escravos, só que posteriormente o número de escravos cresce por conta das guerras que Roma faz. Então, de um lado, diminui a quantidade de escravos por conta do fim da escravidão por dívidas e, por outro, aumenta a quantidade de escravos por conta das invasões romanas. Então, dentro desse aspecto, Roma, ao longo do tempo, vai crescendo, invadindo territórios estrangeiros, né? Então, entre o século V ao século III a.C., Roma começou a sua expansão, inicialmente na Península Itálica e depois nas outras áreas do Mediterrâneo, destruindo, derrotando impérios e regiões importantes e transformando-as em territórios romanos, né? Então, entre os séculos II e III a.C., impôs todo o seu domínio no Mediterrâneo, que era um mar ao redor de Roma, que inclusive ganha um nome muito romano, que eles chamavam de Mare Nostrum, né? O Mediterrâneo passou a ser o nosso mar, o mar dos romanos. E se expandiu em 3 continentes, né? Norte da África, Europa Ocidental e Oriental e na Ásia Menor, né? Então essa expansão, né, que a gente já falei aqui, levou o Império Romano a chamar esse mar de Mare Nostrum, né? O Mediterrâneo passou a ser literalmente o quintal de Roma. Durante a República, a gente tem várias lutas sociais ligadas à expansão do Império, mas também à intenção dos plebeus de se favorecerem também. Então há uma crise muito forte de agricultores, né, tendo em vista a dificuldade do acesso à terra, a carestia com a terra, o acesso à terra de modo geral. Os irmãos Gráficos, que a gente já viu, propõem uma reforma agrária para facilitar o acesso às terras por parte dos plebeus, de modo geral. Isso não vai ser uma proposta bem vista pelos patrícios, tendo em vista que a terra era uma grande propriedade importante e que dava acesso a poder. Há uma revolta de escravos, inclusive em 73, comandadas pelo escravo Espartaco. Inclusive a mão de obra escrava era importantíssima em Roma, a grande parte da mão de obra de trabalhadores também era de origem escrava, especialmente para os patrícios, obviamente. E é nesse sentido, com o aumento dessa tensão social das classes romanas, o poder instituído começa a perceber que precisaria controlar melhor essas revoltas, tendo em vista, por conta disso, triunviratos para conter as constantes crises do Império em expansão. Ou seja, o Senado vai eleger 3 cônsules para governar ao mesmo tempo, né, em vários momentos. Com esse processo, o poder acaba se concentrando em poucas mãos e com isso temos em 27 a mudança de república para o Império, tendo Otávio Augusto como primeiro entronizado. Otávio Augusto, primeiro imperador romano, era um cônsule, parte de um triunvirato, começou a acumular poder, viu uma oportunidade, a partir disso, de começar a controlar os destinos de Roma e deu para si o título de imperador, né, Augustus, Otávios Augustus, né, Otávio Augusto em português, e se tornou ele mesmo imperador de Roma e se deu o título também de Deus, né? Os imperadores em Roma eram considerados, no discurso político de Roma, como divindades. Existia um culto à figura do imperador que era obrigatório e incentivado pelo Estado romano. Então, para evitar lutas sociais, a gente tem isso. Vou colocar o link lá no AVA para vocês verem, né? A gente tem aqui um vídeo, né, do TED Talk, que é o TED Educação. Vocês têm que ativar a legenda embaixo, né? Lá no YouTube tem um espacinho de legenda, é só ativar, escolher a legenda em português, para vocês entenderem como o Espartacus passou de um escravo a ser um gladiador rebelde e comandar uma revolta no Império Romano, né? Inclusive é um
um pequeno vídeo muito interessante que leva a entender um pouco essa história, tá? Tá inclusive lá no Ava o link desse vídeo. Vamos continuar aqui. E aí, com a autoproclamação de Otávio como imperador, a gente tem o início de um outro momento da história romana, que é o Império, né? Onde Roma vai atingir o máximo da sua expansão e, obviamente, vai começar a ter o seu declínio, né? Então, o Império, a gente tem aqui, inclusive, senadores, né? Um alto relevo com a imagem de senadores. O imperador concentrava os poderes nas suas mãos, né? Entre os séculos 2 e 3 depois de Cristo, Roma atingiu seu auge expansionista e entra grande fluxo de riqueza, né, dos povos dominados, das áreas que Roma dominou, né, pagamento de impostos, simples saques, né, e outras formas de apropriação de riquezas. Se fortaleceu a hierarquia, ou seja, os mais ricos passaram a ter mais poder, né, e representatividade dos seus interesses, em detrimento dos mais pobres, e a partir do século III o Império entra em decadência com a crise do escravismo, pois passou a ter escassez dessa mão de obra, que antes era abundante. A partir do momento que Roma começou a invadir outras regiões, a quantidade de escravos aumentou, então tinha mão de obra para trabalhar na agricultura, nas grandes obras. Com o processo de Roma diminuir as conquistas que aconteceu, estabilizar as conquistas, a quantidade de escravos diminui, fica caro comprar escravo. Então, diminui a mão de obra e, consequentemente, tem consequências bem importantes para a economia do Império, né? Aqui a gente tem, como parte dessa política imperial, no momento de crise para acalmar os ânimos, o governo cria a chamada política de panis et circenses, né? Que é a política de pão e circo. Então, para controlar as revoltas, o imperador mandava, os vários imperadores na verdade, mas estou falando imperador genericamente, os imperadores mandavam a construção, claro, de arenas e a realização de espetáculos públicos, de jogos, de peças teatrais e de lutas de gladiadores nos coliseus, né, das várias cidades do Império, mas obviamente o mais conhecido é o Coliseu de Roma, que era um grande estádio, uma grande arena que tinha capacidade de atingir ali 50 mil espectadores. Então, para acalmar esses ânimos dos cidadãos romanos, especialmente para os escravos, o Império organizava espetáculos públicos que podiam durar semanas, lutas sangrentas, corridas de bigas, teatralização de batalhas vencidas por Roma no passado, né? Dentre outros eventos, e tinham espaços nos coliseus espalhados pelas cidades do Império. Aqui, né, no vídeo, você pode ver um trecho, mas está lá o link no Ava, de um trecho de um filme chamado Gladiador, um filme que tem mais de 20 anos, mas ainda hoje, apesar dos pequenos ou grandes erros históricos que ele tem, de modo geral ele traz esse espírito, essa representação dessas lutas e de como o Coliseu era uma arma política importante para o governo romano diminuir as tensões, né? O pão e circo sempre funcionou, então dá para o povo diversão e dá um pão para ele comer, ele cala a boca e evita se rebelar, né? Então assistam lá a batalha. Quem já assistiu o filme, acho que deu para entender o sentido daquele processo, né? E obviamente vale a pena rever algumas cenas de Gladiador. Então a gente tem, né, o Império que atingiu o limite de sua expansão e começa a ter muitos problemas para manter intactas as suas terras e obviamente para evitar problemas, mas obviamente isso foi muito difícil. Então Roma passou a sofrer com saques e invasões de povos oriundos da Ásia e da Europa do Leste. Então a gente tem um mapa do Império Romano aqui, por volta aí do século IV, e a gente tem aí já a presença da invasão de diversos povos, né? Jutos, anglos, suevos, lombardos, francos, alamanos, burgúndios, etc. E já tem a divisão ali. Em determinado momento ficou tão difícil governar Roma que o Império foi dividido em dois, né? Um continuou com a capital em Roma, no Império Romano do Ocidente, e outro foi criado lá do lado do Oriente, no Império Romano do Oriente, com capital na cidade de Bizâncio, que depois ganhou outro nome, Constantinopla, para tentar diminuir as tensões. Esse Império do Oriente depois se torna Império Bizantino, né, que é o Império Romano do Oriente, basicamente, né, com uma forte tradição grega e que se tornou mais estável, enquanto que o Império do Ocidente acabou desaparecendo e outras regiões, outros governos apareceram no seu lugar. Então, essa divisão foi sintomática em relação a isso. Então,
Em algumas áreas do Império, esses povos se aculturam, em outras passam a ser constante problema. Sempre teve nas fronteiras do Império a chegada de povos nômades, né, que vinham exatamente do norte da Europa e lá da Ásia, da região da Ásia Central, que chegavam nas portas da Europa. Alguns eles aprendiam a cultura romana e negociavam com Roma, outros não. Então a gente tem um contexto, né, que a partir do século IV Roma começa a não conseguir segurar mais esses povos e esses indivíduos, né, esses grupos vão literalmente entrar dentro do império, invadir, saquear e se tornar um problema constante e ser parte do que levou Roma a cair, né? Então a gente tem aqui as invasões e a partir disso na divisão do império, porque a crise se agravou com o aumento dos custos para manter o império a salvo e unido. E pipocam rebeliões em toda parte, né? Não apenas os povos invasores, mas os próprios povos que já haviam sido invadidos e conquistados por Roma começaram a ver a oportunidade de se livrar de Roma. Então, economicamente, há um declínio da mão de obra e diminuição do comércio, consequentemente, perda de arrecadação. Cresceu o cristianismo, especialmente entre os mais pobres, que era uma forma de diminuir as tensões, né? O cristianismo abarcou os mais pobres, a vida nas cidades diminuiu, o povo foi morar no campo, especialmente na parte oeste. E a entrada, as incursões dos povos invasores só aumentaram. Então a gente tem um cenário muito propício à divisão do império em dois para diminuir e possibilitar a sua governança, o que acabou sendo não muito bem sucedido. Então, só para vocês conhecerem um pouco desses povos, eu estou deixando também lá no Ava um link sobre esses visigodos, ostrogodos e godos, que são um dos povos que invadiram Roma, né? Ele tem um estilo de vida muito diferente do estilo romano e é exatamente da mistura da cultura desses povos, que são, entre aspas, invasores, com a mistura deles, com a mistura da cultura romana, que vai surgir o que a gente chama depois de Europa feudal, né? O feudalismo é uma mistura da cultura romana com a cultura desses povos que invadiram Roma. Então, a cultura romana, para a gente, o que ela deixou de importante? Várias coisas. Então, o direito romano, né, a maior parte dos códigos de leis atuais tem influência de Roma, e até hoje o direito romano é estudado nas faculdades de direito, né? Nosso direito ele é totalmente ligado à tradição do direito romano. A nossa língua, né, muitas das línguas atuais têm origem no latim, que é a língua franca do Império Romano, né? Quando o Império invadia uma região, ele impunha o uso da língua romana, que é o latim, especialmente na administração de Roma, e essa língua se misturava com outras, e aí deu origem a variações regionais e, consequentemente, surgimento de novas línguas. Foi assim que surgiu o português, o espanhol, o francês, as diversas línguas italianas, porque não existe um idioma italiano só, e outras línguas na Europa, né, que têm origem e que são línguas latinas, né, tendo origem no latim, na língua romana. A literatura romana tem uma grande influência, né? Muitas obras são lidas e reverenciadas até hoje, como as epopeias, os poemas de Virgílio, Tito Livio, Ovídio e Cícero, né? E na arquitetura, a Roma tem uma influência muito forte no urbanismo, né? Na organização de cidades, a construção de aquedutos, né? Para levar água de um lugar para outro, estradas. Inclusive o Império Romano, uma das bases do seu sucesso era exatamente uma grande rede de estradas pela Europa, construídas a partir de Roma, né? E obviamente outras estruturas como as abóbadas e outras estruturas arquitetônicas importantes. Então aqui, por exemplo, é uma abóbada, essa é em Veneza, a abóbada é uma figura arquitetônica de origem romana. Então, de modo geral, é um império muito importante e necessário. Aqui, para finalizar, essa imagem que a gente está vendo aqui, a Roma acabou copiando muitos dos povos aos quais ela invadiu. Então, muito da cultura religiosa romana é um conjunto de práticas da região de Roma, especialmente a religião dos antepassados romanos, mas também uma mistura de diversas práticas culturais de outros povos. Então, o link desse vídeo também está lá no Ava, tudo bem? Então, é isso. Abração e bons estudos.